tema da mensagem de hoje é amor ou medo? Quem domina a sua vida? Quero começar lendo a palavra em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu quero começar essa mensagem contando uma historinha que eu ouvi do pastor Bill Johnson. E eu não sei se é verdadeira ou se é brincadeira, mas ela serve para o meu propósito aqui. Diz que uma igreja tinha um problema muito sério. Quando toda vez que ela ia fazer um culto, tinha um bar ao lado da igreja, frequentado por aqueles motoqueiros, sabe, americanos, aqueles camaradas que chegam de Harley Davidson e ficam fazendo barulho, brum, brum. E era uma arruaça, porque eles enchiam a cara e depois ficavam fazendo gritaria, e a igreja ficava muito irritada com aquilo. Então eles começaram a orar para Deus fechar o bar. E oravam, faziam vigília para Deus fechar o bar. Quando eles receberam a notícia que, na verdade, o dono do bar tinha comprado um terreno ao lado do bar dele e começou uma obra para ampliar a igreja. Aí os crentes reforçaram ainda mais a oração. Uma semana antes da inauguração do novo bar, deu uma tempestade e um raio caiu, pegou fogo em tudo, foi para o chão. O dono do bar ficou fulo da vida com os crentes. Foi e entrou na justiça contra os crentes, dizendo: eles são responsáveis porque eles ficaram orando para Deus acabar com esse bar. E os crentes se defendiam dizendo: eu não tenho culpa nenhuma. Aí diz que o juiz falou assim: olha, gente, eu estou diante do impasse aqui. Eu não sei como eu vou decidir, mas eu estou estarrecido, porque eu tenho um dono de bar crendo piamente na oração dos crentes, e tem uma igreja inteira não crendo na oração que fazem. É muito boa, né? Provavelmente é uma brincadeira, mas vamos combinar. Tem tudo a ver com a palavra que eu quero pregar. Hoje eu quero falar para vocês sobre medo. Qual é a alternativa para viver debaixo de medo? Por que as pessoas têm tanto medo? Certamente há muitas explicações, mas o que a palavra de Deus nos mostra, que o antídoto para o medo não é a coragem, mas é o amor. E a palavra de Deus diz que há duas esferas que podem interferir na nossa vida e determinar que nós vivamos ou debaixo da esfera do medo ou debaixo da esfera do amor. E eu comecei a refletir sobre esse texto e perceber que isso é verdade. Na verdade, as pessoas vivem debaixo de medo por conta de experiências passadas que tiveram. Frustrações, perdas, contratempos. E muitas vezes essas pessoas passaram por essas circunstâncias ruins. Talvez um diagnóstico ruim do médico, talvez uma situação familiar ruim, e as pessoas se sentiram sós, abandonadas por Deus, desamadas por Ele. Hoje eu quero mostrar para vocês que viver debaixo do medo não é uma opção. Não é uma boa opção para aquele que crê em Deus. E quero dar algumas razões para que nós não vivamos dessa maneira. Hoje a gente está vivendo debaixo desse espírito, né? Você liga a televisão, só notícia ruim. Se você liga nos canais que pegam a classe D e E, é só matança. Se você vai para aqueles canais que visam um público um pouco mais, né, elevado do ponto de vista intelectual, econômico, é só notícia ruim do ponto de vista político e econômico. As pessoas estão apavoradas. Até mesmo nos crentes, irmãos. Eu nunca recebi tanta mensagem no WhatsApp, no Facebook, de gente dizendo que vai ter tsunami.
que vai devastar as costas do Brasil. Para com isso, gente. Crente, você não foi chamado por Deus para ser um alarmista. Você foi chamado por Deus para trazer uma palavra de esperança, irmãos. Ora, para que serve uma profecia dessa? Por acaso todos os crentes que moram no Rio de Janeiro vão mudar de lá? Claro que não. Todos os crentes que moram nas costas, na costa brasileira, vai mudar de lá? Ora, se você crê que Deus está te mostrando, então ore para que Ele mude essa situação. Senão, não alarme ninguém. Eu quero declarar para a sua vida que Deus não quer que você viva debaixo de pavor, de medo, porque este não é o espírito que Deus tem para a tua vida. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de ousadia, de moderação. Amém? E a palavra de Deus que acabei de ler diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero ler alguns textos com vocês e refletir sobre alguns aspectos interessantes da palavra para dizer o porquê não precisamos viver debaixo do espírito de temor. Em primeiro lugar, porque esse é um mandamento de Deus. Diversas vezes na palavra Deus fala: não temas. Jesus diversas vezes falou aos discípulos quando estavam vivendo uma situação de aflição, dizendo: não temas. Agora, o antídoto para o temor é o amor. A gente lembra que quando os discípulos estavam no barco, e a Bíblia diz que na última vigília da noite, entre 4 e 6 horas da manhã, Jesus veio andando sobre as águas. E quando os discípulos olharam ao longe, eles acharam que era um fantasma e começaram a ficar gritando, apavorados. E Jesus: calma, sou eu. E naquele momento que Pedro reconheceu a voz de Jesus, ele disse: é o Senhor mesmo? Jesus disse: sou eu, então me manda ir ter contigo. Pedro, disparado, era o discípulo que mais amava Jesus. Ele nem percebeu a insanidade do que ele pediu. O amor que ele tinha por Jesus o atraiu. E Jesus falou: vem. E ele saiu andando sobre as águas. Os outros confortavelmente sentados no lugar do conforto, na zona de conforto. Mas é óbvio que ele era humano. E ele percebeu no meio do caminho que ele estava fazendo uma loucura. Que ser humano não foi criado para andar sobre as águas. E a Bíblia diz que ele olhou para as ondas e temeu. E na hora que ele temeu, ele começou a afundar. E ele clamou pelo Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estava tão perto dele que ele estendeu a mão e o salvou. Este milagre é um milagre emblemático, porque nos ensina que Jesus sempre estará perto de nós nos momentos em que nos sentimos em perigo. Você não precisa andar em temor, porque Deus diz para você: não temas. E eu quero ler um texto de Isaías muito lindo. Isaías 51, 12 e 13 diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas, ó homem? Que é mortal, ou filho do homem, que não passa da erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Deus aqui está arrazoando com o seu povo e está dando uma chamada de atenção. Ele não está falando mansinho, sabe? Camarada, senta aqui, filhinho, vou fazer uma massagem nas suas costas. Não temas. Não é assim que ele fala, não. Ele fala: escuta, o rapaz, quem é você para duvidar de mim? Você que é mortal, e o teu inimigo, que também é mortal, que não passa de uma erva, quem é você para duvidar do Criador, aquele que criou os céus e a terra? Eu sou o que te consola, eu estou com você, não temas. E aí ele diz: você está temendo todos os dias o furor do destruidor? Onde que está esse furor? Sabe o que Deus está dizendo hoje para você e para mim? Que Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do universo. Ainda que nós passemos por situações que gerem temor, nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é Senhor dos senhores. Amém, querido? Então, se você recebeu um diagnóstico
que você não esperava. Se você está vivendo uma situação econômica difícil, se o teu lar está sendo dividido pela obra das trevas, não temas, clame a Deus. Eu sou Senhor da tua vida. Amém, irmãos? Essa é a hora dos cristãos se levantarem. O mundo está apavorado. Eu tenho dito para os pastores, quanto mais crise é melhor, porque na crise as pessoas se quebrantam. Elas percebem a sua fragilidade e buscam a Deus. E elas precisam encontrar em nós a atitude correta de quem sabe que Deus cuida de nós. Amém? Então, meu querido, não ande debaixo desse espírito de temor. É uma ordem de Deus. Não temas, mas creia em mim. Segundo motivo porque nós não devemos ficar debaixo desse espírito de temor, é porque Deus promete a vitória sobre o medo. O mesmo profeta Isaías escreve no capítulo 54, nos versos 13 a 17. Deus está falando com o povo de Israel. Ele diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Queridos, olha que Deus está falando para nós aqui. Deus está dizendo, olha, em primeiro lugar, vai haver um tempo em que eu vou ensinar os meus filhos a confiar em mim. Este é o tempo que nós vivemos. É o tempo da graça, onde a verdade de Deus já se descortinou. E Deus está dizendo, aqueles aos quais eu ensino, aprendem. Sabe por que muitas vezes Deus permite você passar pelas lutas? Para que você aprenda a confiar em Deus. Ele diz, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, diretamente da sua palavra. Depois ele diz, os que são ensinados a confiar passam a ter completa paz. Deus não diz que você não vai ter lutas, Ele diz que você vai ter paz em meio às lutas. Então, em nome de Jesus, eu declaro para a sua vida, abra mão deste espírito de medo e confia no Senhor, entrega a Ele todas as tuas dificuldades, o teu caminho, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Deus está dizendo, eu vou ensinar e o meu povo vai aprender, meu povo vai ter paz. Depois ele diz que ele vai estabelecer justiça para com os seus. E eles estarão longe da opressão, do medo e do espanto. Muitas vezes nós ficamos atemorizados, como eu disse, por causa da nossa história. E geralmente, quando eu casei com a Lilian, naturalmente eu tenho uma tendência a ficar ansioso. E a Lilian sempre tranquila, nunca preocupou com nada, mas como eu reflito muito sobre isso, eu percebi uma grande diferença entre nós dois. Eu cresci num lar onde senti muita insegurança por parte do amor do meu pai. Muita insegurança. Cresci ouvindo que eu era um bandido, que esse moleque não tem jeito. Então, depois eu morava numa cidade pequena, quando meu pai perdeu tudo, eu via os meus amigos me chamando meu pai de caloteiro, eu aprendi que eu tinha que lutar pelas minhas próprias armas. Descobri que gritar mais alto dava resultado, e eu passei a bater em todo mundo que olhava diferente para mim, eu já partia para o meio da cabeça, e dava pedrada, paulada, eu era temido. Aliás, eles olhavam, esse moleque é louco. Cuidado com ele, porque ele não bate bem. E eu cresci assim, com essa insegurança. E percebi que quando eu me casei com a Lilian, a diferença entre nós era exatamente essa.
Ela tinha tido um pai que a vida inteira deu tudo para ela, que ela era a filhinha dele, fazia tudo que ela precisava, ela queria uma coisa, ela dava. Então, ela não tinha nenhuma dificuldade de crer que o Pai do céu cuidaria dela. E eu tinha um relacionamento com Deus, no qual eu o via como o Senhor, o poderoso, mas nunca como aquele que me amava a despeito dos meus erros e pecados. E Deus foi tratando isso na minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou uma pessoa muito mais tranquila. Já não tenho medo do futuro, já não tenho mais medo que as coisas vão acontecer. De vez em quando a gente é assolado por uma onda de medo. Mas eu quero dizer para vocês, Deus te ama. E Ele está dizendo aqui para você, eu vou cuidar de você. Ele até diz assim, sabe o ferreiro que faz as armas que vão ser usadas pelos teus adversários? Fui eu que criei. Por acaso você acha que a arma que ele vai criar é mais poderosa do que eu? Sabe o teu adversário que se levanta com você com arma para te destruir? Fui eu que criei também. Sou mais poderoso que ele. Ele diz assim, suscitarão contendas contra você, mas todo aquele que se levantar contra você vai cair. Aprenda uma coisa, querido, Deus é partidário. Deus é partidário, Ele é partidário dos seus. Ah, mas não é justo? Claro que é justo. Eu pergunto para você, você tem um filho, o teu filho está no meio de uma briga, você vai defender quem? O teu filho ou o inimigo dele? Eu tenho lado. Eu estou do lado dos meus. E Deus é assim também. Deus está dizendo para você, você é meu filho, eu vou cuidar de você. Vai levantar contenda sobre a tua vida? Vai. Mas eu vou fazer com que elas caiam. Não temas, eu sou contigo. E Deus ainda diz mais, Ele diz assim, isso tudo que eu estou te prometendo é teu por duas razões, por herança e por direito. Herança é uma coisa que você recebe pela graça. Sim ou não? Por quê? Porque você não precisa merecer. Basta nascer naquela casa. Quem aqui tem filhos? Você vai dar herança para o teu filho porque eles merecem ou porque eles são teus filhos? Eles têm herança e têm direito. Nós somos filhos de Deus. E Deus está dizendo, esta proteção faz parte da minha herança para aqueles que são meus filhos. Esse é o seu direito. Amém, querido? O que Deus está dizendo para você, o mundo pode estar um caos, mas aquele que invoca o meu nome, aquele que é meu filho, eu darei conta. Amém, queridos? Não ande debaixo do espírito de temor. Quem anda debaixo de temor está atormentado, tem medo do futuro, olha para tudo quanto é lugar e acha que alguma coisa vai acontecer de ruim. Eu me lembro que quando eu não tinha convicção do amor de Deus, qualquer coisa que acontecesse comigo, a Érica até brincava, eu pegava uma gripe e eu falava, eu vou morrer de pneumonia. Isso é prova de que você não está entendendo o que é o amor de Deus. O dia que a Érica nasceu, que eu olhei para aquele bichinho que eu nem conhecia, e comecei a sentir um amor incompreensível, eu falei, agora eu entendo o que é o amor de Deus. Deus te ama porque Ele te criou. E você é filho dEle. Primeiro que foi criado por Ele, depois porque o aceitou. Aceitou o seu Filho Jesus. Amém? Então, não ande debaixo desse espírito de temor, porque Deus promete que vai te livrar. Amém, queridos? Esse é tempo dos povos de Deus se levantar com coragem, com esperança, porque Deus vai fazer a obra, nem que seja no último segundo, Ele vai botar a mão sobre a tua vida e vai te favorecer na hora da dificuldade. Amém? Terceira razão, porque nós não devemos andar debaixo de temor, é porque enfraquece. O medo enfraquece o nosso testemunho. Filipenses 1:27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, o quê? Que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo está dizendo para os crentes de Filipos: vivam dignamente, dignifiquem o evangelho, deem um bom testemunho. Ele diz: o que eu quero de vocês, o que eu espero de vocês, meus filhos, na fé, é que seja, estando distante, as notícias que eu ouça sobre vocês tão firmes pra caramba, estão batalhando pela fé. E se eu estiver com vocês, eu quero ficar impactado com o testemunho de vocês. Eu não quero encontrar vocês aí morrendo de medo do futuro, eu quero encontrar vocês firmes. Amém? Então, em primeiro lugar, ele fala literalmente que a vitória sobre o medo impacta o mundo físico. Quando você vive com esperança e com fé a despeito das dificuldades, as pessoas ficam abaladas positivamente. Eu sempre dou o testemunho da irmã Cacilda. A irmã Cacilda, quando teve um câncer, você não via ela dar um testemunho ruim. Mesmo na segunda vez que o câncer teve a recidiva, ela escondeu da gente que estava com a doença, não foi se tratar. Eu fui orar com ela na casa dela, saí de lá, falei: Lilian, eu fui lá para consolar, ela acabou me consolando ou foi impressão minha? Isso é um bom testemunho. Não dê motivo para o diabo dizer: está vendo? Esse crente não vale nada. Deus é bom, não duvide do amor de Deus por você. Ele vai favorecer a tua vida, Ele vai cuidar de você, não porque você merece, mas porque Ele te ama. Se você tem medo do futuro, pode ter certeza que é razão de só existe uma razão: porque você não entendeu o amor de Deus. Você não se sente favorecido. Quantos aqui se sentem como filho predileto na tua casa, ou do seu pai, da sua mãe? Fica de pé. Não tenha vergonha, fique de pé, as pessoas ficam até com medo. Eu era o filho predileto da minha mãe. Uma semana antes dela morrer, ela estava no hospital, o Dirceu disse que foi atendê-la, ela estava meio que delirando, ela falava: ai, meu filho pastor, pianista, como eu amo. Como é que é o filho que se sente predileto? Tem uma palavra que eu digo: folgado. É verdade ou não é? Você sabe que você pode fazer o que for, que você vai chegar lá, vai jogar um lero no teu pai, na tua mãe, e vai ficar tudo bem. Não é? Às vezes o filho que não é predileto, os pais são duros. Mas aquele que é o predileto, ele chega, dá um lerozinho: ai mamãe, não sei o que lá. Acabou. Pode sentar. Pode ser que você não seja o predileto do seu pai e da sua mãe, mas você é o predileto do Pai do céu. Deus espera que você se sinta assim, tão amado por Ele, que você tem certeza que o mundo pode cair, mas Ele vai entrar debaixo das pedras que vão cair para te proteger. Quem se sente amado não tem pavor. Aliás, a Bíblia diz que quanto mais o amor perfeito de Deus é experimentado por nós, mais nós somos aperfeiçoados. Quanto mais você sente o amor de Deus, mais você se torna uma pessoa confiante, que desenvolve o seu potencial. Amém?
E eu quero dizer hoje para você, querido, a palavra de Deus diz que não basta conhecer intelectualmente. Você tem que receber a impressão do amor no teu espírito. Aquele filho que foi amado a vida inteira, que ouviu dos outros dizendo, você é o queridinho do papai, né? Estou vendo o Marco ali, o Marco sempre foi, as más línguas diziam que ele era o predileto do papai. Você sabe que aquilo é verdade. Aquilo não está aqui, aquilo entrou aqui. Então, meu querido, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor quer que você experimente isso, que você sinta isso, que na hora da dificuldade, na hora da tribulação, você sinta o amor de Deus pela sua vida. Amém? Eu quero dizer também que o texto fala que os adversários, quando testemunham o amor de Deus na sua vida e a convicção de que você é amado por Ele, os adversários sentem que estão condenados. Para eles, isso soa como estou perdido. Então aqui eu vejo não só os adversários humanos, mas os espirituais também. Porque qual é a arma, qual é a estratégia primeva, antiga, repetitiva do Satanás? É lançar o medo. Agora, quando a sua principal arma falha, porque você está seguro no amor de Deus, a Bíblia diz que Ele recebe isso como uma convicção da sua condenação. Então, esta maneira digna de se viver do Evangelho, vivendo com coragem, se manifesta para eles como estou condenado, e para nós como o perfume da glória de Deus. Amém, querido? Para que viver debaixo de temor e de medo? A quarta razão, porque não devemos andar debaixo de temor, é que porque o que teme não é aperfeiçoado em amor. João 4, 17, 18 diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. É interessante ele citar o amor como algo necessário para a confiança que nós vamos ter no dia do juízo. Uma das razões por que as pessoas descreem no cuidado de Deus é por causa da acusação. Ninguém aqui é perfeito, sim ou não? Você já cometeu um pecado e ficou com a sensação de que Deus ia te punir? Ou pelo menos Ele ia te deixar nas mãos do diabo para que o diabo te punisse? Quantos já sentiram isso? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu vou ler de novo agora sobre essa nova ótica. A Bíblia está dizendo, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Ou seja, o amor de Deus, quando Ele é experimentado por nós, Ele nos aperfeiçoa e nos prepara para o dia do juízo. E aqui não está falando do juízo final, mas está falando do tribunal de Cristo. E diz que nós que nos sentimos amados, sentiremos confiança na presença dEle. Eu imagino que quando nós estivermos na presença de Cristo, nós teremos dois sentimentos concomitantes. O primeiro é a absoluta consciência dos nossos pecados. Todos eles estarão diante de nós, na nossa mente. Mas vai haver pavor? Não. Vai haver absoluta confiança. Por uma razão. E ele diz, porque nós somos neste mundo como ele é. Meu Deus do céu. Será que Paulo pirou? Será que tem alguém aqui que pode dizer, eu sou como Jesus? Acerto sempre, amo sempre, faço tudo direito. Tem alguém aqui que faz isso? Mas então do que ele está falando? Que eu sou como ele é nesse mundo. Ele está falando sobre algo que Jesus fez por você e por mim.
E a teologia chama isso de morte substitutiva. Quem tinha que morrer éramos nós, quem morreu foi Ele. Os nossos pecados foram para Ele, a justiça dele veio para nós. Então, quando você estiver diante de Deus no dia do juízo, na verdade, diante do Senhor Jesus, você vai ter absoluta consciência dos seus pecados, ao mesmo tempo que vai ter absoluta confiança de que você está ali, não por causa das tuas obras, mas por causa das obras dele. Então vai ser um sentimento dúbio, mas que na verdade é resultado do aperfeiçoamento da nossa fé pelo amor de Deus. Queridos, eu quero dizer algo para você. Eu não acredito que ninguém vai se tornar mais crente por causa de medo de ir para o inferno. As pessoas se tornam mais crentes por causa da absoluta convicção do amor de Deus. A palavra de Deus diz que é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Amém? Quando você sente o amor de Deus por você, você sendo o pior dos pecadores, é que você mais sente o amor dele pela sua vida. Jesus disse: aquele que muito foi amado, muito perdoa. Porque nós não precisamos ter temor. Porque o temor impede que nós sejamos aperfeiçoados. Um filho que foi muito amado a vida inteira será um filho que repetirá o amor para os seus filhos. Está provado. Filhos que foram espancados se tornam espancadores. Filhos que foram abusados se tornam abusadores. Mas filhos que foram amados se tornarão pais e mães amorosos. Porque o amor nos aperfeiçoa. Ele imprime em nós o caráter de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero te dizer, não permita que o seu passado, que as rejeições que você recebeu na sua alma, determinem quem você é e o seu relacionamento com Deus. Deixe que o amor de Deus transforme a sua vida, o seu futuro, e transforme você a cada dia. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Isso é lindo, queridos. Isso é maravilhoso. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Como é que você tem lidado com medo? Você finge que não tem medo? Ou você o relativiza? E relativiza a fé e racionaliza o medo. Não, eu sou assim, eu sou assim porque eu sou ansioso. Ou eu estou assim porque, sabe, a vida é muito difícil, a vida foi cruel. Enquanto você relativizar, você nunca vai experimentar a transformação no amor de Deus na sua vida. Eu confesso a vocês que eu briguei muito com Deus para que eu pudesse senti-lo como meu pai, para sentir que Ele me amava a despeito de qualquer coisa. E no momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi a minha mãe, foi que Deus começou a trabalhar, a expor a ferida, e começou a me mostrar que eu era favorecido dele. Ele começou a mostrar o quanto Ele cuidava de mim, o quanto Ele me abençoava. Ele muitas vezes me fazia olhar para Lília dizendo: sabe essa mulher apaixonada por você? Eu te dei. A palavra de Deus diz que a herança vem do pai, mas a mulher virtuosa vem do Senhor. Então cada vez que eu olhava para minha mulher e achava que ela era maravilhosa, eu dizia: Deus só me ama mesmo, me deu a melhor de todas elas. Quando eu olho para minha filha e vejo a menina de caráter que ela é, menina brilhante, inteligente, firme com Deus. Agora vejo o meu menino, o meu netinho, sendo uma criança doce, obediente. Eu falo: Deus, eu sou amado. O Senhor com a sua cobertura, com a sua sombra, tem me abençoado. Eu quero dizer, isto está disponível para você. Comece a crer no amor de Deus. Porque você prediz e espera tantas coisas ruins, simplesmente porque você talvez não tenha provado o amor de Deus na sua vida. E Ele quer te mostrar
não no intelecto. Ele quer te envolver nesta esfera de confiança e de amor. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, queridos, que a arma do medo é a principal arma de Satanás. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Este texto é retirado da natureza, porque a principal arma do leão, quando ele vai atacar principalmente a presa dos búfalos, ele precisa dispersar a tropa. E ele o faz usando a sua arma poderosa, que é o rugido, para trazer medo e pavor para aquele grupo de animais poderosos, fortíssimos. Um búfalo pode matar facilmente um leão com uma chifrada. Mas quando ele ruge, os animais se dispersam. E aí ele enxerga o mais fraco e abate o mais fraco. Satanás é assim. Todo pensamento de medo, toda visão que te amedronta, que te deixa com medo do futuro, que te deixa inseguro em relação ao cuidado de Deus, é a arma do inimigo sobre a sua vida. Mas vejam o que diz a Bíblia. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, ou de vós, como o texto diz. Salmo 34, versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. E eu quero terminar com o Salmo 127, os primeiros 3 versículos, que dizem o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus está dizendo, olha, você vai ter que edificar, você vai ter que vigiar, mas se Deus não tiver no teu negócio, é em vão. E aí ele diz algo lindo, ele diz assim: inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha o que Deus está dizendo assim para você. De que adianta você ser uma pessoa desesperada, que levanta de madrugada e vai dormir tarde da noite porque está com preocupação na vida, e vai comer o pão que Deus te dá, que você trabalhou duramente, e você come de uma maneira inadequada, porque você não confia. Ele diz, isso é inútil, simplesmente porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Querido, o dia que você entregou a tua vida para Jesus, Ele selou você. Você é propriedade dEle. A sua vida é propriedade dEle. A sua família é dEle. Os seus negócios são dEle. Os seus problemas são dEle. E Deus está dizendo para você, é inútil viver com ansiedade, porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Ah, pastor, você está dizendo que nós não temos que fazer nada? Temos que fazer. Ele não disse que você tem que trabalhar, que tem que edificar, tem que guardar a cidade, mas você precisa crer que Ele cuida de você. E Ele diz mais, Ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Assim como nós que somos pais, olhamos para os nossos filhos e amamos de graça. Você já se pegou olhando para um neto e babando? Meu Deus, saiu de mim. Seu filho. E Deus está dizendo para você, do mesmo jeito que você fica enamorado pelos seus, eles são a sua herança, o seu legado para o mundo. Deus está dizendo, você é o legado e a herança de Deus. Deus está dizendo que os seus filhos são o seu galardão.
Você quer ter certeza que você é filho de Deus? Quantos aqui sabem que são filhos de Deus? Como é que a gente sabe que a gente é filho de Deus? Porque a palavra de Deus diz: a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Diga: eu creio no nome de Jesus. E o Senhor fala: então você é meu filho, minha herança, meu galardão. Amém, querido? Não deixe que nesse momento que o mundo está vivendo debaixo do pavor, a sua vida seja pautada por esse Espírito. Essa é a hora dos filhos de Deus se levantarem com um testemunho digno. Estou vivendo um momento de luta, mas Deus é fiel. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. E eu sou seu filho. Amém? Feche seus olhos, meu querido. Senhor Deus, é maravilhoso a gente saber que nós somos seus filhos. É maravilhoso saber que quando o Senhor deu o seu Filho Jesus, o seu primogênito, o seu unigênito, na verdade o Senhor queria uma família, e nós somos a sua família. Não pelo nosso mérito, mas pela graça. Da mesma forma que nascemos numa família e nada fizemos para merecer, nascemos de novo no teu reino, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz que excede o entendimento. Pai, cada um de nós está enfrentando uma batalha, uma guerra, uma tentação, uma luta, um enfrentamento. E o propósito do inimigo é nos atormentar, é roubar nossa alegria, é roubar o nosso testemunho. Mas nós te adoramos, nós te agradecemos pela filiação, porque somos teus filhos e o Senhor cuida dos seus. Deus, que cada um aqui possa experimentar o quão bom tu és. Que todas as circunstâncias de dificuldades somente nos aproximem de ti. Porque a tua palavra nos promete que clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que o tempo de dificuldade, Senhor, seja uma oportunidade para que cada um de nós se sinta o teu predileto, o teu amado. Porque lá antes da fundação do mundo, o Senhor nos conheceu. E porque nos conheceu, nos predestinou. E porque nos predestinou, nos chamou. E porque nos chamou, nos glorificou. E Deus, nós te agradecemos, porque fomos encontrados por ti, fomos convencidos a nos entregar e nos render a ti. E te agradecemos porque, Senhor, a tua promessa é de que fomos selados pelo teu Espírito até o dia da redenção. Não há por que temer, porque tu és bom. Em nome de Jesus. Eu quero terminar só dizendo mais uma coisa. Jesus nos ensinou a invocar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. É o reino de Deus sobre nós que vai nos levar à vitória. Mas é interessante porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 11 que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Vai ter tempo de guerra, meu querido. Vai ter tempo que você vai ter que pegar na arma, orar, jejuar, batalhar, buscar a Deus, fazer campanhas e resistir o inimigo até que ele fuja da sua vida. Amém ou não? Mas há momentos em que o reino de Deus é diferente, que você o recebe de maneira mansa. Quando as crianças chegaram para Jesus e pulavam no colo dele, é porque elas discerniam a graça e o amor dele. E os discípulos disseram: não atrapalhe o mestre. Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí em seguida ele diz assim:
se qualquer um de vós não se fizer como uma delas, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Tem horas que o reino de Deus se manifesta na nossa vida, nos incitando para guerrear. Mas tem horas que Ele simplesmente espera de nós descanso. Que a gente seja como uma criança. E a Bíblia diz que Ele abençoa as crianças sem que elas fizessem nada. E eu quero terminar dizendo: vai haver momentos na tua vida que Ele vai te levantar como um grande guerreiro. Mas vai haver momentos na tua vida que você talvez esteja fraco, cansado. E Ele diz para você: somente descanse, porque eu cuido de você. Seja como criança ou como guerreiro. É o reino de Deus na nossa vida que vai nos conduzir à vitória. E a palavra de Jesus a respeito da sua igreja é: eu levanto a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é parte da igreja de Jesus, querido. As portas, o conselho do inferno não prevalecerá contra a tua vida. Amém?